Então tá, valeu. Deu certo compartilhar? Tinha dado e saiu agora. Deu certo Isso. agora, Marcos? Agora eu ponho em modo apresentação. Beleza. Pode começar, André? Bora? Agora já está gravando também. Tá. Meu nome é Vanessa, então eu sou residente de cardiologia do MAT, estou no estágio da arritmia no HC e vou apresentar um caso clínico do nosso ambulatório. Então, o paciente é GAOB, um paciente de 12 anos, de sexo masculino, e a situação, ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva. Ele é um paciente jovem, assintomático, que vem encaminhado para o cardiologista depois de uma consulta no pediatra e teve uma identificação de um sopro durante essa consulta de rotina, pediram um eco e esse eco veio alterado e ele foi encaminhado então para a gente. Ele é um paciente que não tem outras comorbidades e está em uso de medicação, o propanolol 10 miligramas 3 vezes ao dia. De história social, ele tem pais consanguíneos, são primos de segundo grau, tem duas irmãs que não têm nenhuma cardiopatia conhecida e não tem história em família de morte súbita. Dos exames que ele já fez um Holter em janeiro, que veio com ritmo sinusal, uma frequência média de 94, não teve pausa, é maior que 2 segundos, sem ectopia supra ou ventriculares relevantes, alterações persistentes de repolarização, sem caracterizar isquemia no Holter. Ele trouxe primeiro um eco externo do ano passado, que mostrou, então, uma fração de ejeção preservada, uma relação do septo com a parede posterior de 5,3, uma cardiomiopatia assimétrica hipertrófica grave, não obstrutiva, com maior espessura de 37 milímetros, uma relação linha de 9,4, tinha uma regurgitação mitral discreta, foi laudado como secundário ao movimento sistólico anterior do folheto mitral. A gente pediu um eco nosso do HT, que ele fez agora esse ano em março, veio com uma fração de ejeção preservada de 82, um septo de 28 no maior milímetro, uma parede posterior de 7, os outros dados normais, um átrio esquerdo aumentado com volume aí de 54,6, um VE, então, com dimensões normais, espessura miocárdica aumentada em grau importante, predominantemente na região média do septo interventricular e nos músculos papilares, uma disfunção diastólica com a EL de 14,39. Foi laudado, então, com uma cardiomiopatia hipertrófica assimétrica e com ausência de obstrução mesoventricular esquerda ou da via de saída do VE. Ele também fez um teste ergométrico, que ele atingiu 59% da frequência máxima prevista, atingiu 7,4 metros, não teve nenhuma arritmia, a pressão sistólica teve um platô, mantida em 100 durante todo o esforço. Ele fez também o teste genético em fevereiro desse ano, que veio a mutação do gene MYH7, e aí veio associado a um espectro autossômico dominante e recessivo de condições cardíacas e neuromusculares. E aí, por último, agora a gente pediu uma ressonância cardíaca para ele, que ele fez agora recente, em junho, que veio, então, com um VE septal de 23, o VE na diástole de 41, na sístole de 19, uma fração de ejeção preservada, um átrio também aumentado, com volume de 51, um VD sem alterações. E aí o VE mostra, então, as principais, o aumento, né, miocárdio, principalmente septal, sendo anteroseptal basal de 23 milímetros, ínferoseptal basal de 26, ínfero basal de 16, o maior foi anteroseptal medial de 28 milímetros, viu também um afilamento do miocárdio na parede lateral da região basal e medial, uma regurgitação mitral e tricúspide que foi laudado como discreta, e o realce tardio e mesocárdico nos segmentos anteroseptal basal, inferoseptal medial e septal apical do VE, compatível, então, com presença de fibrose não isquêmica. O realce tardio, então, cometeu 4 dos 17 segmentos do VE, dando em 23% dos segmentos, mas não disponível software para quantificação dessa fibrose pela massa do VE. E aí a nossa dúvida no ambulatório é se tem indicação e se a gente vai implantar o CDI para prevenção primária nessa criança.
Gustavinho, Gustavo pediu para apresentar esse caso, né, Gustavo? Paciente do ambulatório lá que estava com uma tendência dessa ressonância e fez mais recentemente ela. Mas para a gente compartilhar a decisão Quantos aí. anos mesmo? 12, né? Mas ele é pequenininho, né? 12. A gente implantou no Nicolas recentemente, o Nicolas era maior, assim, esse é um pouquinho, ele é menor. O Nicolas também tinha um septo bem maior, né? Mas esse daí ele é menorzinho, mas assim, dá a impressão de que daria para fazer o procedimento sem problema. Eu acho que o Z-score dele é similar ao do Nicolas. O Nicolas, não sei se ele tinha um septo de 40, alguma coisa assim. O Z-score dele deu quanto aí? Acho que era maior, acho. 7 e pouco. Muito grande, né? Volta lá. O septo dele é 28, né? Sim. E o 7 e Z-score? 16. 7. Ah, tá. Z-score. E só lembrar aí que eu acho que o HC não tem um software de quantificar fibrose. Isso aí é de segmentos, né? Lá no mato. É que ela pega os segmentos e divide, né? 100 por 17 segmentos. E não sabe se todo segmento é cometido. Né? Mas deu um número razoável. Você acha aí, Marcão? Ah, André, eu acho que tem que implantar, cara. Septo 28. Nossa. 23% de fibrose, 25%, né? Não é 25%, mas 23% de fibrose. Não é os 23%, que não é todo septo, provavelmente, mas sei lá. Mais de 15% tem, né? Provavelmente, né? Eu acho que tem que plantar. Muito jovem, né? O risco de morte, né, no jovem é maior. E perder um menino nessa idade é muito ruim, né? Nossa Senhora. Eu acho que é isso aí, coitado. Mais uma criança com CDI. O que vocês acham? Marcão, Gustavinho, que pediu a reunião? O pessoal a minha impressão é que eu falo era... assim, da Lícia, né, Gustavinho? E o paciente é o mesmo tipo de paciente como a gente indicou no Nicolas, um paciente que para profilaxia primária, mas que se a gente pensa qual paciente pediátrico vai evoluir mal, provavelmente é esse, né? Tem fibrose já, tem um septo bem aumentado, então acho que a indicação primária nesse tipo de paciente aí, eu acho que é que a gente vai ter que fazer mesmo. Marcos, Marina, pessoal da pediatria. Gustavo, tecnicamente pelo app dá para fazer alguma coisa? Desculpa, Marcos, eu não entendi. Tecnicamente pelo epicardio dá para fazer alguma coisa? É muito ruim. Pelo epicardio? Uhum. O que você quer dizer com isso? Não, tipo assim, alguma prótese diferente, aquela subcutânea, essas coisas não tem. Pois isso, né? Não, tudo bem. Se ser subcutâneo, daria, né? Mas eu acho que a gente não consegue. A gente tentou recentemente. Não teve isso? A gente não conseguiu. Desculpa, quis falar epicardio. Desculpa, é subcutâneo. Subcutâneo, né? A gente não conseguiu, né? Seria para ele, que é criança, não ter um eletrodo intravascular já nessa idade seria interessante mesmo, mas acho que a gente não consegue, né? Consegue não. Já tentou, já fez pedido. Só se fosse doação mesmo. Acompanhar. No hospital é impossível. Só para reforçar aqui, ó, aquela tabelinha da diretriz, né? Ele coloca. Extrapolando ele para como se fosse adulto, dá muito alto o índice lá dele? Dá, né? Aquela calculadora da. Aquela calculadora lá, só o André que gosta extrapolando. Usando aqueles critérios novos da América Racha lá, ó, fibrose maior que 15%. Quantificada ou estimada visualmente pelo médico, ele tem 23%.
septo acima de 30, que é o bem conhecido, acima de 28 em indivíduos que você acha que tem um risco maior. Na pediatria, Z-score maior que 20 ou maior que 10 se tiver algum outro fator. Que o resto ele não tem, né? TVNS, síncope, não. história familiar. Então, assim, ele tem 2 fatores aí que eu acho que dá para indicar. Caso ruim, né? Nossa. Não, beleza, eu acho que aí, então, fazer Pelo igual a menos gente fez com o Nicolas, né? tem esperança de no futuro a gente conseguir mudar o dispositivo dele, né? Sei lá, daqui a 10 anos talvez a gente tenha o subcutâneo. E ele, a gente mandar pro pessoal da psiquiatria, né? Igual a gente mandou o Nicolas, né? Acho que é importante. E Marcão, Ele você até falou mais- os critérios, eu pra acabei aquela caindo na hora. O Z-score é maior que 10, Marcão? Isso que eu não tinha. Z-score é maior que 10. Maior que 20 é um critério importante, maior que 10, junto com outros fatores. Dele deu 7,5, né? Em pediatria. Eu também não sabia de cor, E não. Marcão, eu caí na hora que você estava falando dos critérios lá. Então, ele tem daqueles critérios importantes, né? Os 7 critérios lá, ele tem a fibrose, maior que 15%, seja de maneira quantitativa ou inspeção visual, e o septo, que dá aí 30 ou 20. O outro não tem TVNS nada, né? Que eu vi O lá, resto né? ele não tem, não. O Z-score dele fica no limite. Mas junto com outro critério, fica mais tranquilo. E já deu para fechar aquela a forma sarcomérica mesmo, assim? MYH7, né? Ah, não vi não. Saiu... Ah, ele fez teste genético, ainda tinha então. Ah, tá. Não vi nada. Não, beleza. O dele é MYH7. Beleza. Gustavinho, Oi. eu acho que o pessoal que ficou de apresentar não tá aí não, né? A Lorena? Seu Não, caso. senhor. Não. Pelo menos com esse nome, não. André, Oi. aquela Lane que tá falando. Eu acho que a Lorena não tinha entendido que ela ia apresentar o caso, não, porque ela não passou isso pra gente. Ela só mandou o link da reunião e pediu que a gente estivesse presente caso vocês tivessem alguma dúvida. Ela não tinha, acho que ela não tinha entendido que ela ia apresentar. Ela mandou o caso pro Gustavo, eu acho. Ela falou pra gente. Eu tenho a apresentação dela, mas eu tinha mandado para ela apresentar. Não, eu vou abrir aqui, então, peraí, só um minuto. Aí eu posso auxiliar, sim, mas eu não vi a apresentação, porque ela só falou que tinha encaminhado, mas eu posso auxiliar em qualquer dúvida, alguma coisa, porque eu acompanhei o caso na enfermaria. Ótimo, Ela Lorena. não me disse que não ia apresentar, não. Eu pedi para ela apresentar. Ela não falou isso pra gente, senão a gente tinha preparado para apresentar também. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Sim, Estamos sim. agora. Ah, tá. Agora é que eu achei o negocinho aqui para mudar. Só uma dúvida para aprender com vocês aí. Eu tinha uma referência que o Z-score, no caso aí do paciente pediátrico, era acima de mais 6. Vocês falaram mais 10, é isso? Achando mais Pois 10. eu achei. Eu tô procurando aqui, porque eu tinha. Na diretriz nova da América Racha tá. Foi essa que mais 10? que eu olhei aqui agora, Nossa, mas eu não sei nas outras. Uhum. Não, ok, tá bom. Obrigado. Compartilha depois essa diretriz aí, Marcão. Vou mandar a foto aqui, o print da tabela. Beleza. Z-score é da massa ou do septo, Marco? Do septo. Estranho, né? 28 para criança, dá um Z-score baixo assim, né? 28 para criança 13, com uma qualidade de 29.
É estranho esses aqui. É. Tem alguém do eco aí da pediatria, não? Nem eu. Você faz eco, Mas André? assim, mas assim, quanto que deu o Z da criança especificamente? Porque eu fiquei 7,5. entrando e saindo aqui, eu não... Deu quanto? 7,5, né? 7,16. Mas é muita coisa, né? É. Um Z de mais 7 é muita coisa. Mandei a tabela aí, tabela 7 da diretriz. Tá. É. Oi, Gustavo. Aqui é a Roberta, sou residente da cardiologia pediátrica também, junto com a Lalene. A Lorena me mandou o caso aqui, você quer que abre? Você abre para mim, por favor? Estou tentando abrir aqui também. Deixa eu só ver como que eu vou compartilhar aqui. Deixa Marcão. eu te colocar de Eu acho apresentador. que eu consegui. Qual é o seu nome? Desculpa. Eu, Roberta. Roberta Bastos. Vou te colocar de apresentador aqui. Tá. Marcão, Diga. olhando essa tabela aqui da American Heart, eu ficaria em dúvida nessa criança, viu? Porque eles falam que a extensão do gadolínio não é bem estabelecida para criança, você viu isso aqui? Sim. Tem pouco estudo com criança mesmo. Gadolínio. Não sei, viu? Tá aparecendo a apresentação? Não. Tá no seu e-mail. Não. Tá apresentando seu e-mail. Você quer compartilhar aqui comigo, Marco Paulo? Eu também consegui essa apresentação que a Lorena me mandou. Acho que eu consigo apresentar aqui. Tá revendo aí, André? Tá na dúvida? Fiquei um pouco na dúvida, que eu achava que o Z-score era bem menos do que esse 20, viu? Eu não sabia de cor, não. Sendo Aí que eu abri aqui. Pois é. Eu ficaria na dúvida. Talvez esperaria crescer. Com certeza vai cair no CDI, né? Isso aí não tem dúvida, né? Porque quando ele bater 18 anos lá, ele já vai ter gadolínio para botar o CDI. Conseguindo ver? Estão conseguindo. Tá passando aí também, né? Tá. Tá aí. Vamos lá, então. Maeli, esse é o caso aí. Rodrigão, Maeli, para a gente discutir rapidinho o que nós vamos fazer. Bom, então, esse garoto, o pessoal da pediatria veio discutir o caso clínico dele com a gente. Depois desses achados, basicamente achados de exames complementares, um paciente que tinha graus de bloqueio, principalmente relacionados à alimentação. É uma criança de 14 anos, né, de 47 quilos, e aí ele tem uma história clínica de documentação eletrocardiográfica, inclusive isso a gente consegue documentar com o paciente em vigília, e alguns sintomas esporádicos, sintomas até um pouco inespecíficos, mas também de tontura,
turvação visual, principalmente durante a alimentação. E aí, na propedêutica que foi feita para o paciente, principalmente eletrocardiográfica e Holter, que documentou esses bloqueios atrioventriculares. E aí, pelo fato da associação sintomática com a alimentação está acontecendo, o pessoal da pediatria também propôs uma avaliação do trato gastrointestinal para avaliar se existia alguma alteração anatômica, algo que influenciasse um tônus vagal aumentado nessas situações alimentares. Se tiver alguma informação aqui, alguém da pediatria pode me interromper, tá? E aí foi proposto ele fazer uma endoscopia e um RED para fazer um estudo anatômico. Inicialmente, essa endoscopia não foi realizada por conta justamente dessa questão cardiológica do BAV, mas posteriormente conseguiu fazer o procedimento, que não viu nenhuma alteração a princípio, né, pela endoscopia. E aí havia não, ainda o que ele fez foi TC. A endoscopia ele não fez, não, fez uma TC. Ainda não fez, né? Foi por conta desse risco aí. Isso, a endoscopia não. Aí decidiram fazer tomografia. Isso, então foi isso. Aí fez a tomografia, que não viu a princípio alterações anatômicas, e aí também tinha uma proposta de fazer o estudo de motilidade com RED, que também não fez ainda até o momento, né? Está em propedêutica pela gastro. Mas mantendo clinicamente estável. O Holter que ele trouxe é um Holter que, então, vai documentando bloqueio atrioventricular de primeiro grau e bloqueio atrioventricular avançado. Nesse primeiro Holter de 2014 já havia documentação e persistindo na avaliação seriada com o Holter subsequente. Inclusive, um Holter mais atual, que eu vou passar aqui depois do traçado, onde dá para perceber um bloqueio mais avançado na vigília. Então, a manifestação do paciente é basicamente com BAV. Faz BAV MOPS 1, evoluindo até um BAV mais avançado. Vou mostrar os traçados para vocês. Estruturalmente aqui, né, na avaliação, eco com fração de ejeção normal, sem cardiopatia estrutural. E no teste ergométrico também uma capacidade de cronotropismo adequada, sem achados relevantes, então, dele no esforço. O eletro de base dele é esse daqui, intervalo PR normal, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui esse Holter, né, que foi feito agora mais recente em junho. Vou passar para o traçado, vai ficar mais fácil. Ele com esses graus de bloqueio atrioventricular. Normalmente, nesse período aqui, esse aqui foi 11h48. Geralmente, há uma associação sintomática com alimentação, né? Aqui ele fez um bloqueio atrioventricular tipo 2:1. Esse foi o período que ele fez o bloqueio avançado, 6 segundos e foi a duração desse bloqueio, 6,6 segundos. Aqui nesse mesmo horário, 11h52, período de alimentação. Aí a documentação, então, foi basicamente essa. Outros traçados, só para mostrar, então, a manifestação dele. E aí esses sintomas, né, durante a alimentação, havia esses sintomas de tontura, turvação visual. A princípio, para o tratamento dele, não havia muito de proposta farmacológica, havia até uma intenção de discutir o tratamento invasivo para ele, se seria uma indicação de marca-passo, algo do tipo. E daí, como criança, as implicações de um tratamento como esse a longo prazo, após a discussão que eles tiveram com a gente propôs da possibilidade, então, dele fazer a cardioneuroablação. Aqui tem um tilt também, que tem essa questão da resposta vasopressora, ele faz um componente vasopressor também, que é algo relevante, inclusive, para a avaliação do procedimento, né? E aí foi isso, né? Foi a discussão que a gente teve com eles, e aí a proposta de avaliar a cardioneuroablação nesse contexto aí, paciente pediátrico, com BAV avançado,
com uma impressão de um tônus vagal aumentado, principalmente com esses sintomas relacionados à alimentação. Gustavinho, Foi isso, né? Isso. Gustavinho, só volta aí na hora, nos traçados, a hora até que ele passa a conduzir, aí, volta lá. Vocês estão vendo aí, para frente. Ah, tá. Você vai falar da Brad, né? Isso, parece que ele acelera quando ele conduz também, quer dizer, parece que ele desacelera, parece que é uma resposta vagal mesmo, né? Uhum. Correto? Quer ver? Passa o próximo. Acho que naquele... Aqui, Aí, quando ó, ele vai né? bradicardizando, aí ele faz o BAV, né? É verdade, né? Tem tanto um componente... O mais nítido é a modulação do nó AV, mas o nó sinusal também, né? Sugerindo que realmente seja uma resposta vagal, né? E... Esse daqui que o traçado justamente no horário da alimentação, né? Eu acho que ele até coloca aqui, ó, comendo, tá vendo? O diário de sintomas dele, tudo a documentação dos bloqueios relacionados a esse período de alimentação. Para o pessoal da pediatria aí, é comum a gente ver assim, uma FA vagal desencadeada por alimentação, né? Então, isso não é uma coisa... É incomum esses bloqueios, né? Mas essa resposta aí, a gente costuma ver, mas eu acho bom mesmo. Às vezes tem uma hérnia hiatal gigante lá, um negócio desse, né? Como nós vimos recentemente uma FA. Mas eu acho que não vai, como a Tomo não viu nada, a gente fica menos preocupado com isso. E a proposta da gente é realmente a cardioneuroablação, que a gente sabe que faltam estudos assim, né? Muito substanciais, porque a gente sabe que... Você vai falar aí, Gustavinho? Eu até preparei aqui só para a gente direcionar um pouco a discussão, até para o pessoal entender basicamente o procedimento, né? Já podemos fazer na sequência? Sim. Então, aqui é só para falar de uma forma mais objetiva sobre o procedimento e a proposta que a gente teve com o paciente, desse procedimento seria a cardioneuroablação, né? E aí é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Pensando no procedimento em si, a gente só tem que falar um pouquinho da inervação do coração, do sistema de condução, onde a gente percebe uma modulação do sistema nervoso autônomo, de forma mais importante, né, simpático e parasimpático, que vão ter influência na inervação do sistema de condução especializado, nó sinusal, nó atrioventricular, além também da musculatura atrial e ventricular, sabendo que existe uma diferenciação entre a inervação simpática, mais direcionada, assim, a tecido muscular ventricular recebe mais essa inervação simpática, e o atrial a parasimpática. E aí, para falar da cardioneuroablação, a gente fala do sistema nervoso parasimpático, composto basicamente, então, por dois neurônios, assim, né, o neurônio pré- e pós-ganglionar, com origem lá, inicial do primeiro corpo neural no núcleo dorsal do vago, através de nervo vago, chega no coração e nos outros órgãos torácicos e abdominais, né? E aí, só para pontuar o procedimento, a importância de entender a distribuição anatômica do sistema nervoso parasimpático, a gente sabe que existe um primeiro neurônio pré-ganglionar, de onde sai, nesse sistema eferente, vem a fibra até os plexos ganglionares, que no caso do parasimpático, eles estão justo ao órgão que eles vão inervar. Então, assim, os plexos ganglionares que vão fazer a inervação cardíaca estão ali no epicárdio, junto à gordura epicárdica e os vasos, os grandes vasos cardíacos. E dali, né, desse plexo ganglionar, tem o segundo neurônio, né, o corpo neural desse neurônio, e uma fibra pós-ganglionar bem curta, que vai para a parede do órgão. Além dos plexos ganglionares, existem também os neurônios na musculatura atrial, inclusive, e aí fibras pós-ganglionares ainda mais curtas. Diferente do simpático,
onde o segundo neurônio, o corpo neural dele, está localizado em plexos ganglionários da medula cérvico-torácica, e você tem uma fibra pós-ganglionar longa, que vai até o tecido que vai ser inervado por eles, auxiliado, inclusive, pelo trajeto dos nervos espinhais. Então, essa diferenciação é importante, visto que uma lesão de estrutura da fibra do axônio do neurônio é diferente de uma lesão do corpo celular, visto que esse poder mitótico do corpo neural não acontece e as fibras neurais têm um poder de regeneração mais importante, né? Pensando no procedimento como algo com um efeito mais a longo prazo. E o contexto clínico, né, que a gente discute, a cardioneuroablação seria na síncope neuromediada, principalmente com a documentação da resposta cardioinibitória, com assistolias, né, bloqueio atrioventricular, visto também que a modalidade terapêutica, principalmente em casos refratários, é complexa, né, a resposta ao tratamento não farmacológico, muitas vezes é frustrante, e aí nesses casos refratários, a gente vai até progredir para a discussão de indicações de procedimentos invasivos, como a implante de dispositivo, marca-passo, onde os estudos, né, nesse nicho de pacientes foram muitas vezes conflitantes, mas que a gente hoje em dia consegue, né, através do ISO-3, por exemplo, perceber de uma diminuição de síncope naqueles pacientes que têm documentação sintomática com resposta cardioinibitória. Só que, assim, alguns pacientes, né, as complicações de um dispositivo implantado num paciente jovem, o tempo de uso do dispositivo está relacionado com complicações, então, pensar na indicação do marca-passo nesse tipo de paciente, a gente tem essa questão mais problemática, além também de que o marca-passo não agiria numa resposta vasodepressora, e aí você teria colocado um dispositivo e o paciente persistiria com sintomas. Então, já existe, então, em guideline, essas indicações, né, principalmente, né, no caso aqui, a descrição do paciente um adulto com mais de 40 anos. Então, a proposta terapêutica da cardioneuroablação seria com o objetivo de modulação do sistema nervoso autônomo parasimpático, e a abordagem terapêutica vai visar a destruição, então, desse tecido nervoso através de radiofrequência, né? E aí aquela explicação que a gente já conversou sobre a distribuição anatômica que corrobora um procedimento com um efeito mais duradouro. Esses pacientes, no pré-operatório, eles podem ser avaliados de uma forma, a resposta dessa denervação parasimpática, através do teste de atropina, que seria como se você pudesse tirar o efeito parasimpático do paciente, né, pela função da atropina, e aí por objetivos de alcance de frequência cardíaca que o paciente teria com esse teste, né, o incremento de frequência cardíaca, a gente poderia prever o paciente que realmente teria um efeito da modulação parasimpática. E o procedimento em si, né, para a gente conseguir fazer o procedimento, a gente teria que ter, de alguma forma, a documentação no procedimento desses plexos ganglionares. E existem 3 formas básicas, né, uma avaliação mais anatômica, visto da distribuição desses plexos ganglionares de uma forma mais homogênea, regular. Você teria como fazer uma estimulação de alta frequência do tecido atrial, visando documentar a localização, porque a partir de uma estimulação com critérios específicos, você consegue induzir a resposta parasimpática, e aí você conseguiria localizar, então, esses sítios dos plexos ganglionares. E também uma análise espectral, onde a gente iria em busca de eletrogramas fracionados, que seria uma representação de um tecido muscular atrial mais fragmentado, mais com uma despolarização mais irregular, que eu vou mostrar aqui à frente por quê. O que acontece? O tecido muscular atrial, de uma forma geral, né, você teria as células conectadas entre si, e aí um potencial de ação
propagando célula a célula de uma forma mais homogênea, né? Num tecido entremeado por fibras nervosas, que seriam essas localizações no local do plexo ganglionar, de onde as fibras estariam entremeadas nas células, a propagação do potencial de membrana, a propagação da despolarização celular, ela seria mais errática, visto que as fibras funcionariam como bloqueios, então você teria uma dispersão, não só em um sentido, mas sentidos que poderiam ir variando, e isso seria representado através de eletrogramas mais fracionados, por conta dessa despolarização mais, de forma mais irregular. E através de softwares específicos, a gente conseguiria documentação dessa localização, porque esse software consegue diferenciar, né, por análise dessa propagação, os locais onde você teria esse tecido com uma propagação mais fragmentada, né? Seria um eletrograma com mais deflexões, e a gente consegue fazer isso através do software, inclusive da Abt. Aí. Aqui, só para ilustrativo, né, um mapa eletroanatômico aqui do átrio esquerdo, e aí aqui ao lado, as setas, você perceberia as deflexões desses potenciais, e dessa forma você conseguiria, né, na conformação da configuração, documentar no seu mapa os locais alvo para aplicação de radiofrequência. Assim, anatomicamente falando, existem alguns gânglios já mais conhecidos, são diversos plexos ganglionares. Alguns mais conhecidos, descritos, como esse gânglio, né, que tem um gânglio entre a aorta e a veia cava superior, um gânglio entre a veia cava superior e as veias pulmonares, esse aqui é o atrial direito, o superior, teria um gânglio também entre a veia cava inferior e a veia pulmonar inferior direita, que seria o póstero-medial, e existem até descrição da relação deles com a inervação de estruturas específicas. Esse gânglio B, por exemplo, mais relacionado à inervação do nó sinusal, o gânglio C, a inervação do nó atrioventricular. Mas existem diversos plexos ganglionares distribuídos pelo tecido atrial, né, atrial superior, inferior, direitos, inferior esquerdo, a própria cadeia do plexo da veia de Marshall. Então, assim, durante o procedimento, a gente pode se deparar com esses diferentes sítios anatômicos que poderiam ser alvos de ablação. E o procedimento, lá durante o procedimento, a gente teria como objetivo a documentação dessa denervação parasimpática. A gente conseguiria, através, né, da documentação da eliminação desses eletrogramas alvos fragmentados, eliminação desses potenciais fracionados, então, acima de 300 Hz, que representaria o potencial fragmentado. A gente fez o teste de atropina, então, o alcance da frequência cardíaca em até 75% da frequência máxima lá do teste de atropina. Nesse paciente que tem um BAV, a gente permitia, né, perceber a condição 1:1, um intervalo PR 75% do valor prévio seria alvo, e quando a gente documentou as regiões através daquela estimulação de alta frequência, você repetiria o procedimento e não mais induziria a resposta vagal, a resposta parasimpática. E o acompanhamento, que normalmente nos estudos é realizado, através da avaliação clínica e dos exames seriados que chegaram ao diagnóstico, né, como o Holter e o tilt test, para fazer um acompanhamento do paciente e a resposta terapêutica. E assim, a descrição da técnica, né, como ela envolve, como a gente disse, diferentes formas, por exemplo, da documentação dos plexos ganglionares, alguns estudos, a avaliação anatômica com a de potenciais fragmentados, outros, avaliação anatômica com a estimulação de alta frequência. Então, os estudos que têm amostras pequenas ficam com metodologia diversas um do outro, permite a gente ter a capacidade de amostras maiores, de interpretação dos resultados fica mais limitada, e daí a dificuldade até de corroborar a técnica na literatura. Fora também que estudos randomizados, controlados, a gente também não consegue, a gente não tem, seria
importante para a descrição da técnica e uma avaliação mais robusta, né, dos resultados. E justamente em relação aos resultados, porque técnicas que vão falando de uma descrição de síncope, numa recorrência de 0%, até outras séries com 20% de recorrência de síncope. Então, assim, o resultado em si também tem uma grande variação, e aí o acompanhamento realmente do paciente específico, assim, que vai dar essa impressão para a gente do resultado, né? Ainda tem muita variação de um estudo para o outro. Seria basicamente isso. Muito bom, Gustavinho. Excelente. Rapidinho, Maeli. Maeli, para quem não... Isso. Maeli é da Abbott. Ela... Qual que é o seu cargo na Abbott hoje, Maeli? Chefe de tudo, Eu né? sou... Não, sou especialista clínica. A Maeli está à frente dessa parte técnica aí. O software, o mapa que faz é o de potencial fragmentado, é isso? Exatamente. Então, a gente tem a opção de fazer um mapa de potencial fracionado. Então, o software ele pode auxiliar nas regiões anatômicas e também uma representação de cores desses potenciais que são mais fragmentados. Então, a gente consegue setar no equipamento para que ele faça a detecção desses potenciais fragmentados, considerando, por exemplo, a linha de base e um potencial que tenha mais de 4 deflexões. Esse é o que geralmente a gente utiliza. Mas claro que é muito dinâmico, né? Se a gente quiser ver no momento do procedimento 6 desvios da linha de base, 2, isso facilmente a gente consegue ir mudando de uma forma dinâmica. Então, além da parte anatômica, ele também vai auxiliar por uma representação de cores. Então, as regiões que têm os potenciais mais fragmentados, a gente vai observar em branco, que geralmente ficam ali na região anterior da superior direita, no ósseo da superior esquerda, né, no septo. Então, são áreas que a gente costuma ver mais esses potenciais fragmentados. E as regiões com menor potencial fragmentado, menor quantidade, a gente vai ver em roxo. Então, por isso que, né, no mapa que o Dr. Gustavo mostrou, a maior parte dele é roxa, porque tem uma quantidade menor de potenciais fragmentados, e as regiões de interesse a gente vai ver em branco, que seria, então, o alvo da ablação. Né? Legal. O Tolga, eu estava lendo umas coisas do Tolga aqui, o Maeli, ele fala para colocar 2, vocês têm colocado 4? Mais que 2, maior ou igual a 2. Eles falam maior que igual a 2, alguns falam 3, né? 2 e 3. A gente tem colocado 4 para pegar aqueles potenciais ultra fragmentados, né? Mas a gente pode ir alterando ali conforme a necessidade na hora do procedimento. Né? Bem tranquilo. Não, beleza. Ótimo. Marcão, o que você acha aí? Tem umas coisas da me surpreendi demais, assim, porque não sei se você sabe, eu que li esse roto e eu de quem marcar passo, né? Aí o pessoal depois conversar com a gente nessa possibilidade. Porque para mim, um bloqueio AV desse grau aí, acordado, para mim não tinha possibilidade de cardioneuroblação. Para mim, cardioneuroblação era para neuromediada com resposta cardioinibitória. Né? Eu não tinha esse conceito aí que vocês mostraram aí, né? Mas é isso aí, aprendendo. Mas eu acho que eu acho que até uma indicação melhor, assim, vamos supor, mais fácil você ver um resultado, né? Lógico que pode ter um componente vasodepressor aí. E uma coisa que a gente falta aí com o pessoal da pediatria, falta a gente fazer o teste da atropina, né? Que a gente não fez. A Lorena até me questionou sobre a data da internação dele, que eles iriam internar um dia antes. Acho que fica tranquilo, né? Assim, não sei.
O ideal é eles falam um dia antes, pelo menos, o teste, né? Se a gente conseguir uns 2 dias antes, é o ideal. É melhor, Aí né? a dose é 0,04 miligramas por quilo de Isso. atropina, até uma dose máxima de 3 miligramas. E aí... Monitorização por 30 minutos, né? Para buscar os resultados de que o teste foi positivo, né? E o teste positivo é isso aí. No caso dele, vai ser ou encurtar, ou se ele tiver em 2:1, conduzir 1:1, né? Ou encurtar o PR mais do que 25%. Isso. E, do ponto de vista nosso, aqui técnico, viu, Gustavinho, que o Tolga sugere é começar pelo esquerdo superior, depois o esquerdo inferior lá, o póstero lateral, depois na área do Marshall, o póstero medial do AE, que geralmente dá mais resultado, né? Assim, É aquele gânglio C que eles descreveram ali, do septo, né? Entre o seio coronário ali e o septo ali. E depois o superior, né? Pegando pela veia superior direita lá, e eles aplicam um pouco embaixo ali no posterior do ato direito. E aí, se tiver tudo, se já tiver aqueles critérios, eles nem aplicam pelo ato direito. Então, a gente faz o mapa do AD e AE, né, Maeli? Vê os potenciais fragmentados no AE e as dos gânglios, aplica lá, se subir tudo, a gente encerra o procedimento. É um negócio simples para nós, né? Bem tranquilo. 40 watts na frente, 35 atrás, 30 segundos. Isso. E o que mais que eu ia falar? A atropina vai fazer como, então? 2 dias antes, lá na UCO, no hemodinâmico? Eu acho que sim. A gente podia... O procedimento dele está marcado para uma quarta-feira. A gente podia fazer segunda-feira lá na hemodinâmica, hein? Isso, verdade. Não precisa nem de internar, pode fazer. Não. Verdade. A gente usa um leito para conversar com o pessoal, né? E aí... E a outra coisa... sim. Uma outra coisa, Gustavinho, para a gente discutir, o Tolga fala que o ideal é fazer sedado. A anestesia geral mais profunda diminui aquela avaliação da variação de frequência, né? É para a gente ver o resultado, né? Isso que vai ser a dureza de achar algum anestesista que vai fazer essa criança aí sedada. Ele fala que teria uma certa, assim, né, uma dificuldade de avaliação dos parâmetros de desfecho, né? E esse paciente, eu acho que é uma questão mais difícil, vai ser esses parâmetros de desfecho. Porque, pelo que a gente percebe, ele tem uma relação nítida com a alimentação. Então, lá na hora do procedimento, talvez ele não vai fazer BAV. Talvez ele vai estar com PR normal, né? Vai estar com PR normal, de criança, que é coisa, né? Já reduzido. Mas a gente vai, como a gente está vai ter que basear, talvez, pelo intervalo PR, né? Não, beleza. Doutor André, o senhor pensa em utilizar o catéter de alta densidade para esse caso? Nossa, você falou grid? Isso. Eu adoraria, Maélia. Até se vocês quiserem doar, você pode. O Rodrigão tá aí, ele pode nos ajudar com isso. Porque, infelizmente, eu não tenho nenhum viés comercial, tá? Eu sou totalmente técnica, mas para esses casos, assim, que a gente tem que ter uma acurácia, né, na visualização do sinal, um catéter de alta densidade iria ajudar. Eu acho que um estudo que eles fizeram até com o laço, né? Eu até anotei aqui, Rodrigo, depois eu vou te perguntar qual catéter que é esse aqui. Mas eu acho que o ideal era fazer com o grid, né? Mas assim, a gente conseguiu um grid que o Alexandre doou pra gente. Um caso especial. Entendeu? E como o grid tem lume, a gente não consegue reutilizar, né?
Vamos trabalhar, quem sabe não conseguem também. Vou começar a correr atrás. Não Uai, prometo, seria mas quem sabe. Na quarta-feira o procedimento, né? Então tá, beleza, bom demais. Obrigado aí, pessoal, todos. Obrigado, Maeli. Obrigado, Rodrigão. Obrigada a vocês pelo convite. Acho que é isso, né, Marcão? Beleza, então, gente. Boa noite. Obrigado aí todo mundo aí. Boa noite.